No episódio de hoje, nós vamos falar de estratégias de marketing. O quanto elas são importantes, o quanto elas são fundamentais para o sucesso, o resultado do seu marketing, do seu negócio. Vamos lá? No episódio de hoje, nós vamos receber ele, que é engenheiro, especialista em estratégias e finanças, formação em Mentoring e Innovation, founder da VH Consultores, sócio da RM Inteligência Empresarial, mentor da Global Mentoring, criador do método Aeroplanos, já já desenvolveu mais de 18 metodologias e já atendeu mais de 1.900 empresas. Gente, que currículo é esse? Seja muito bem-vindo, Vitor Hugo Gonçalves, meu amigo, que bom lhe ter aqui. Muito obrigado pelas boas-vindas. É um prazer enorme estar participando aí, né, desse belíssimo programa que é o Telescópio, e tenho certeza aí que a gente vai conversar um bocado sobre muita coisa interessante aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Então vamos lá. Gente, esse podcast, videocast, ele é voltado para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. Aqui nós vamos falar de marketing, marketing com estratégia, marketing com vendas, marketing para negócios digitais, marketing em todas as suas vertentes, em todas as suas possibilidades. E no encontro de hoje a gente vai falar de estratégia, marketing e estratégia, com o nosso amigo Vitor, que manja demais desse tema. Vitor, em tempos de redes sociais, em tempos de marketing digital, qual é a importância que a estratégia tem para o marketing? Bela pergunta. Antes de falar da estratégia, eu queria falar um pouquinho, Simone, sobre a falta de estratégia para as empresas, né, e o que isso pode ocasionar em termos de problema, né? Muitas vezes o que chega em termos de demanda, de procura, acho que deve chegar muito para você também. Bastante. São essas empresas querendo a salvação através do marketing, né? E quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, a empresa chega assim, eu preciso divulgar, eu preciso vender mais, eu preciso, né, aparecer mais para o mercado, como se fosse uma coisa, aquela tábua de salvação, né? Sem perceber que antes tem muito mais coisa, assim, coisas que são importantes que a empresa se atente para chegar nesse marketing, né? E é interessante que isso vale para as empresas, isso vale para profissionais liberais, isso vale para qualquer, né, qualquer pessoa que entenda que para que ela se divulgue, para que ela realmente tenha um impacto bacana, né, no mercado, a primeira coisa, ela precisa entender quem ela é. Você falou aí no método, né, do Aeroplanos. Aeroplano, gente, para quem não conhece, é um método que tem como base a estrutura de um avião, de uma aeronave, e tem esse paralelo, né, do avião com a estrutura empresarial, a estrutura de negócio. Gente, quem quiser conhecer mais do Aeroplanos, o link vai estar na descrição para vocês darem uma olhadinha no site do Aeroplanos, os produtos que Vitor tem lá, tá? Recomendo, muito bacana. Legal. E quando a gente fala, né, dessa estrutura do avião, falando um pouco dessa busca das empresas pelo marketing, quando a pessoa chega, para a gente ter uma ideia, marketing e venda são duas turbinas do avião. Né? Quando a pessoa chega querendo melhorar o seu marketing, aumentar suas vendas, como se eu costumo dizer, é como se você fosse ligar as turbinas sem saber para onde você vai, sem embarcar a tripulação, sem embarcar a bagagem. Sem saber se tem combustível. Sem saber se tem combustível. Então, tem muita coisa para ver antes disso. Tá? E tem uma parte da metodologia que é justamente a cabine de comando. Na cabine de comando
tem lá propósito, tem visão de futuro, mas principalmente o piloto, né, que está lá, que é a pessoa que toca a operação. E aí é interessante porque, às vezes, o empreendedor ele vem querendo essa tábua de salvação através do marketing, mas sem perceber que, às vezes, ele próprio precisa mudar o seu modelo mental, a sua forma de enxergar, a maneira de fazer negócios, essa nova abordagem de mercado, e quer, muitas vezes, implementar receitas que são receitas que tiveram sucesso no passado, que hoje não cabem mais nesse mercado. Então, eu digo assim, não adianta você procurar empresas inovadoras se a tua própria cabeça não tiver adequada, né, a esse novo momento. Você não tiver aberto para essas inovações. Porque às vezes vem muito discurso da inovação. Eu quero que você me entregue, né, uma coisa diferente, uma coisa que seja inovadora, eu preciso inovar, a palavra de ordem, né? Mas quando você vai perguntar para ele, você está disposto, por exemplo, a cooperar com um concorrente seu, já dá um pulo para trás, né? Como assim? Então, coisas desse tipo que eu acho que são importantes assim, considerar antes da gente falar da estratégia. Porque, na verdade, a estratégia é coordenar todos esses recursos, objetivo, propósito, mercado, o cliente e até os recursos internos da empresa, né? A equipe, enfim. É aquela história, a gente falou de querer levantar voo, às vezes a equipe não está preparada, então ele investe no marketing para trazer o cliente, aí o cliente chega, ele não tem processo, ele não tem gente preparada para receber essa demanda, então é bem complicado. Aí a falta de estratégia é justamente nessa linha, né? Então, para o pequeno e médio empresário que tá assistindo a gente, que está ouvindo a gente, então a gente poderia resumir que estratégia é uma força que pega que entende os recursos que a empresa tem, né? Entende os recursos disponíveis, analisa os cenários de mercado e ajusta esses recursos diante desse cenário para trazer o melhor resultado. É um resumo, né? Bom resumo. É um bom resumo. E eu diria assim, tecnicamente, é exatamente isso. Mas tem uma componente que eu acho que é fundamental na estratégia, que não é, vamos dizer assim, não é uma ciência exata. Né? Sim. E isso parte da perspectiva do próprio empreendedor, porque às vezes o empreendedor ele tem uma vontade muito grande de crescer, uma vontade muito grande de atingir outros mercados, mas ele não para pensar o custo disso. E aí eu não estou falando de custo financeiro, estou falando de preço pessoal que ele paga. Né? A gente vê muito essa questão assim, eu quero ter o resultado, mas quando chega no ponto de você vai ter que sacrificar o seu tempo, você vai ter que, né, talvez sacrificar sua qualidade de vida. Seu né? final de semana, sua férias não, viagem não. Pois é, pelo menos por um tempo, né, até estruturar bem a operação. Vai ter que apertar o cinto financeiramente, porque você vai ter que passar um tempo sem contar com os recursos da empresa para você, de repente, fazer um reinvestimento no teu negócio, ou para você, né? Então, isso é importante que o empresário ele tenha, que ele esteja ciente de que esses movimentos eles são necessários, mas eles também precisam ser passageiros, porque senão a gente entra aí numa espiral. Esse movimento ele precisa ser coordenado. Eu não chamaria nem de passageiro, mas ele precisa ser coordenado. Faz sentido isso? Faz. Eu vejo assim, muitas vezes, né, quando o próprio empreendedor ele coordena os recursos que ele tem para qualquer processo de crescimento, seja um crescimento territorial, geográfico, uma expansão de linha de produto, alguma coisa nessa linha, quando ele pensa nisso, muitas vezes o que acontece é que as coisas tomam uma proporção, uma dimensão, né, maior do que ele tinha imaginado no início. E isso às vezes assusta. Né? Isso às vezes assusta o rumo que a coisa toma.
E a gente vê claramente que a grande maioria não se prepara, né, para esse processo de crescimento. Acha que o preço a pagar por isso, ele é menor, talvez, né? Não no sentido... Às vezes a empresa até se prepara financeiramente, mas não existe um alinhamento interno. Então, essa questão da estratégia, né, passa por informar a equipe o que está acontecendo, quais são os planos, alinhar, né, a equipe com os objetivos de crescimento da empresa. Então, eu não vejo muito, né, isso acontecendo, vai muito da cabeça do empreendedor e quando a equipe não conhece a fundo, né, esses planos, acaba não se engajando nas ações, acaba não compreendendo o que está acontecendo. Então, não vai junto, né? É aquela história, está todo mundo remando no mesmo barco, mas se eu não sei para que lado eu vou remar, às vezes eu posso estar fazendo um esforço grande e estar virando para outro lado. Então, Quando o time não entende a estratégia, ele não compra a ideia, e quando ele não compra a ideia, ele não se dedica, ele não dá aquela energia para aquela ideia. Isso tem muito a ver com cultura empresarial, né? total, total. E a cultura empresarial, ela é formada, né, a partir primeiro, da imaginação de quem criou aquela empresa, né, Aham. da cabeça de quem fundou aquele negócio, mas ela vai se fortalecendo à medida que os anos vão passando. Então, muitas vezes e a gente está passando por um momento que as pessoas elas têm uma passagem muito mais rápida, né, pela empresa. O que acontecia muito no passado é que as pessoas ficavam muito tempo nas empresas e essa cultura ela acabava se fortalecendo e impregnando, vamos dizer Se assim, cristalizando. se cristalizando na base, né? Quem chegava novo na empresa já vinha, né? Já começava a vivenciar uma coisa que estava estabelecida. E hoje eu vejo muito essa transitoriedade, as pessoas que passam pela empresa, parece que não dá tempo de fortalecer. Então, essa sensação de que está mudando muito rápido, né? As coisas estão mudando muito rápido, acho que tem muito a ver com essa falta dessa cristalização, né, de uma cultura dentro da empresa. E isso pode acontecer, não é porque as pessoas vão que elas levam a cultura embora, né? Mas isso tem que ser fortalecido, tem que ser preservado pelo próprio empreendedor, na medida que ele melhora os processos de comunicação interna, que ele divulga. Tem gente, por exemplo, que acha que definir propósito, visão de futuro, essas coisas, para botar num quadrinho e tá lá, né, para enfeitar a parede da empresa. Todo mundo tem que ir lá ler. Pois é. E absorver. E às vezes é muito comum quando eu pergunto, olha, qual é o propósito, qual é a missão da tua empresa? Não, eu sei, eu tenho lá escrito, mas o próprio empresário não sabe. Quer dizer, uma coisa é isso estar na cabeça das pessoas, e é importante. Agora, mais importante que isso, né, o que eu vejo para ter uma equipe engajada no processo de transformação, é que isso esteja no coração das pessoas. Sim. Né? A pessoa tem que introspectar isso, porque quando você chama as pessoas, né, conclama a equipe para atender melhor o cliente, para desenvolver melhor os negócios, às vezes isso não está no coração das pessoas. Né? Eu estou fazendo aquilo porque é a minha função, porque, né, isso está meio que num piloto automático e hoje o mercado percebe isso com muita clareza. Então, quando a gente fala de marketing com estratégia, a estratégia ela passa muito não só pela forma de fazer as coisas, né, pelos modelos de negócio, mas pelas pessoas, né, pelo quanto eu consigo envolver as pessoas nessa estratégia. Ela passa pelo quê, mas ela passa muito por quem, né? Totalmente. Por quem vai fazer. Então, a gente pode dizer que eu preciso, antes de estabelecer uma estratégia inovadora, uma estratégia, enfim, de avassaladora de marketing, eu preciso arrumar minha casa? Muito importante. Entender, porque quando a gente fala de estratégia, né, a estratégia é assim, ó, eu quero chegar em algum lugar, mas Sim. eu tenho que entender, para chegar em algum lugar, eu tenho que saber onde é que eu estou hoje. Exato. E esse onde eu estou hoje, para algumas empresas,
tem uma certa complexidade, porque o próprio empresário, o empreendedor, ele não tem um conhecimento mais aprofundado dessa realidade. Tá? Dentro de uma das metodologias, né, que eu aplico no mercado, que é o Reconnect, existe uma ferramenta que é o raio-x, tá? Que eu costumo dizer, olha, antes de você embarcar, antes de, né, entrar no avião lá, tem que passar pelo raio-x para ver como é que está a situação. Então, o raio-x é basicamente você avaliar 9 áreas de gestão da perspectiva 4.0. Uhum. Quando eu falo da perspectiva 4.0, por exemplo, assim, qual é o valor que eu entrego para o meu cliente, do ponto de vista interno, e qual é o valor que esse cliente está percebendo lá na ponta. E é interessante que quando a gente mede, por exemplo, esse aspecto, a diferença entre valor percebido e valor gerado, ela dá um grau assim de, muitas vezes, 10 pontos, tá? 15 pontos de diferença. Porque existem dois aspectos aí, né? Uma, aquele olhar muito para o processo da qualidade, de gerar qualidade, mas da minha perspectiva, não da perspectiva do cliente. Do cliente, exato. E aí eu começo a dizer assim, não, as pessoas não estão desenvolvendo o que tem que desenvolver. O processo ainda não é bom o suficiente. E ele olha muito para, né, para o seu umbigo, ao invés de perguntar para o mercado, vem cá, você está satisfeito com isso que estão te entregando? Porque às vezes a empresa ela começa a desenvolver, né, na sua internalidade, gerar valor dentro dessa perspectiva, mas esse valor não é percebido pelo cliente. Então, ela gasta dinheiro, ela gasta esforço para mostrar uma coisa que ela imagina que o cliente está valorizando e, na verdade, não é aquilo que ele valoriza. Uhum. Às vezes, até o que está sendo entregue já está bom. Ele poderia focar, por exemplo, em outras coisas. Sim. Então, quando a gente fala do raio-x, desse aspecto assim, de arrumar a casa, né, eu tenho que saber, eu não posso arrumar a casa toda de uma vez. Geralmente, você vai arrumar a casa, você escolhe, eu vou começar por essa peça, né? Vou arrumar o sofá, minha sala de estar e tal. De repente, eu vou receber visita, que é a primeira que eu tenho, né? Tenho que mostrar que está arrumado. Uhum. Aí depois você vai para as outras áreas, vai para uma cozinha, arrumar a casa é isso. E na empresa não é diferente, porque eu preciso eleger quais são as prioridades. Tá? E é exatamente esse aspecto que, quando você enxerga como é que a empresa se encontra e busca esse equilíbrio, né? Não adianta eu colocar muitos recursos, muito esforço na área do marketing, por exemplo, na área de vendas, antes de preparar as pessoas. Né? Não adianta eu focar, talvez, em trabalhar muito as pessoas se eu não tenho processos bem definidos, bem estabelecidos. A própria estratégia, que é a clareza de onde, né, para onde a empresa está indo, é extremamente importante que isso seja compartilhado, né, com as pessoas na empresa, porque se eu não tenho esse compartilhamento, as pessoas não sabem exatamente o que eu espero. Quando você diz assim, faça o seu melhor, né, você vira para a equipe, vocês têm que fazer o melhor. O que é o melhor? O que é o melhor? O meu melhor é diferente do teu melhor. Sim. Né? Então, são melhor essas é muito abstrato, né? O que é melhor? Muito abstrato. E quando a gente vai medir através, por exemplo, né, de um NPS, você vai medir índice de satisfação de cliente. E aí eu meço aquele índice, eu digo, beleza, eu tenho X% de clientes que estão satisfeitos, outros lá são detratores, ou né, eu tenho os promotores, tem aqueles neutros, mas a partir daí, por que esses clientes estão satisfeitos? Por que os que são neutros, eles estão neutros? Por que eu não estou conseguindo chegar... Considerando que a casa está arrumada, considerando que o empresário sabe quem ele é, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as forças e fraquezas do negócio dele diante do mercado. Então, ele fez o dever de casa, fez a análise de SWOT dele, né? Entendeu tudo isso, considerando, né, que tudo está ok, ele tem condição de desenhar uma estratégia. Quais são os primeiros passos? Por onde é que o empresário começa? Como é que ele desenha uma estratégia que realmente é estruturadora? Ela vai dar possibilidade de crescimento, seja uma estratégia de marketing, seja uma estratégia de finanças, que é uma área que você atua muito também. Eu acho que o grande desafio nesse processo é manter o foco.
Tá. O que acontece hoje É uma das partes mais difíceis? é muito. Porque assim, vamos lá, né? Se a gente olhar como é que funciona a cabeça do empreendedor, o empreendedor ele vive caçando oportunidades. E ele Sim. tem um direcionamento muito grande para enxergar várias oportunidades no mercado. A questão toda da oportunidade é que nem toda oportunidade que existe no mercado é adequada para o meu negócio. Tá? Isso algumas pessoas não enxergam e aí querem aproveitar e abrem várias frentes, né, ao mesmo tempo. E isso, por exemplo, do ponto de vista estratégico é péssimo e para o marketing É terrível. é um transtorno, né? Porque ele vai, de repente, vamos por esse caminho aqui, eu quero explorar tal oportunidade, quero atingir tal mercado, tem esse produto, agora eu já vou para outro produto. Então, você não consegue criar uma regularidade, tá? E a gente sabe que hoje, para uma empresa se posicionar bem no mercado, ela precisa ter constância na sua proposta de valor, ela tem que, né, bater naquilo muitas vezes para que o mercado compreenda por que ela é diferente naquilo. Então, Por que será que a Natura, em todas as suas campanhas, mostra a floresta, mostra o verde, mostra, todos os né, valores estão ali, né? natureza? Por quê? Porque ela se posiciona constantemente como uma empresa ecologicamente consciente, né? Uma empresa que está ali em harmonia com a natureza no seu processo de produção. Então, para isso ser uma verdade, ela precisa massificar essa informação, trazer essa informação muitas vezes à tona no seu processo de comunicação. Faz sentido? Total sentido. E é exatamente por isso que as empresas que são mais estruturadas, né, como Natura, tem empresas que já têm, vamos dizer assim, uma maturidade de mercado, elas entendem que não é porque foi feito um dever de casa durante um determinado tempo que ela precisa agora parar, que ela pode parar e abandonar simplesmente aquele viés. Porque no mercado, a todo momento chegam novos clientes, novos consumidores, nem todos entendem, né, aquela Novos proposta com clareza, concorrentes. novos concorrentes, novas tecnologias. Sim. Então, quando eu trabalho com os empreendedores, né, essa questão, o primeiro ponto da estratégia, a gente tem uma ferramenta chamada matriz de oportunidade. A matriz Muito de boa. oportunidade é exatamente você entender assim, eu vou trabalhar dentro da mesma linha que eu já trabalho, ofertando as mesmas soluções. Eu vou ofertar essas soluções para o mesmo público de forma aprimorada, eu vou atingir um novo mercado, ou então eu vou partir para outras soluções e essas outras soluções elas vão ser direcionadas para esse mercado que eu já atendo, ou eu vou realmente, né, partir para a inovação disruptiva. Eu vou fazer uma outra coisa para um outro mercado que eu ainda Não conheço. nem conheço. É claro que isso, para as empresas, para as pequenas empresas, né, que é o nosso foco aqui, é uma coisa bastante desafiadora. Porque você desenvolver novas soluções para um mercado que você não conhece, isso demanda tempo, isso demanda recursos, e muitas vezes não é o caso. Muitas vezes a empresa ela pode praticar uma estratégia mais inovadora, olhando para o seu modelo de negócio e inovando ali no canal de comunicação com o cliente, inovando na forma como ela se relaciona com o cliente. Então, às vezes a inovação ela é uma pequena virada de chave. Ela não precisa ser uma coisa completamente disruptiva, porque as grandes empresas, inclusive, elas têm certa dificuldade com essas inovações mais disruptivas, porque elas precisam criar uma cultura, muitas vezes, no mercado, e que essa criação de cultura, ela leva, além de levar tempo, ela demanda um bocado de recursos. Eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto, tempos atrás, chamava Recomendo, é uma plataforma, né, uma plataforma parecida com o iFood, né, parecida com... Tinha a mesma pegada, mas tinha um processo de recompensa. Gamificada, né? Era gamificado, tinha toda uma característica. E, na época, inclusive, o iFood ele, não era a força que era hoje, que é hoje, mas a gente já entendia que precisava trazer as pessoas para a plataforma. E foi exatamente isso que iFood, outras plataformas como o Uber, porque a gente pensa assim, como é que esse tipo de negócio fica tanto tempo sem dar lucro? Né? O Uber ficou anos
sem dar lucro. Porque ele precisa investir muito para que as pessoas conheçam, para que as pessoas usem, para que as pessoas recomendem. Então, isso é um esforço muito grande, que muitas vezes, se você não é uma startup que tem grandes investidores por trás, ou se você não é uma grande empresa com grandes recursos, você não consegue fazer isso sozinho. Mas você foi para um exemplo bem interessante, que é o exemplo do Recomendo, que como você disse, é uma inovação totalmente disruptiva, né? Era um novo produto para um novo mercado, era tudo novo. Uma coisa que eu considero bem interessante na pequena, na média empresa, é que ela não tem o recurso da grande empresa, né? Para inovar, para trazer, né? E até na mudança das suas estratégias. Eu estava brincando no episódio anterior que antigamente a gente fazia estratégia para 5 anos. Você lembra disso, né? Quando a gente Visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Vamos fazer estratégias para 10 anos. Hoje a gente faz estratégia para 3 meses. 6 meses já é longo prazo, praticamente, né? Da velocidade que o mercado está como um todo. O digital trouxe isso muito forte nessa aceleração. Então, a pequena empresa, a pequena média empresa, ela não tem a força financeira da grande para fazer essas mudanças, mas ela tem uma vantagem. Na minha leitura, eu queria ver sua opinião sobre isso. Ela é menor, a estrutura é menor, né? O tomador de decisão, o dono, o diretor, ele tá mais próximo da base do que o CEO de uma grande companhia. Então, essa horizontalização, digamos assim, dos times, né? Essa proximidade do topo com a base, o fato de ser mais leve, né? De ser uma empresa menor, facilita nessa questão da introdução de processos de inovação, mesmo sem a questão do recurso? O que você acha? Eu concordo com você, assim, que ela seria uma vantagem, porque assim, uma vantagem só é uma vantagem se eu consigo utilizar essa vantagem. Sim, sim. E esse é o grande problema. Apesar de existir essa proximidade, essa possibilidade de ter mais agilidade, principalmente no processo de aprendizagem, porque hoje é muito assim, eu crio uma estratégia que você falou, 3 meses, 1 ano já é um longo prazo. Acabou. Então, por quê? Eu preciso implementar essa estratégia e preciso aprender com essa estratégia. E aí é onde eu vejo que as pequenas empresas elas falham muito, porque elas têm essa estrutura que permite a agilidade, mas ela não consegue sistematizar esse conhecimento, essa aprendizagem, né? Ela não volta, vamos dizer assim, para a prancheta, né? Para que ela seja reprocessada e aí ajustado, né, o plano. Porque eu só posso alinhar um plano se eu tiver um plano, né? Amei isso. Vamos aprofundar. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Quer dizer que eu desenho uma estratégia, isso. Implanto assim, essa estratégia, ou seja, eu estabeleço hipótese, eu testo a hipótese, né? Valida essa hipótese ou não, e aí, no caso de não validação, eu tenho que voltar. Então, eu crio uma estratégia, eu implanto essa estratégia, eu testo essa estratégia. Opa, o resultado não foi aquilo que eu imaginava. O que é que eu faço agora? Eu tenho que voltar e discutir com a minha base, com o meu time, e eu tenho que redesenhar essa estratégia, avaliando onde foi que falhou, o que foi que falhou, por que falhou, em que momento falhou. Falhou desde o começo? Não, falhou. Foi já no processo de criação? Foi no processo de implementação? Foi em que momento falhou a estratégia? Né? Para eu poder apertar esses parafusos e relançar e refazer essa rota. Né? Pegando aí a analogia do avião. Então, quem nunca pegou um voo e chegou e um aeroporto estava fechado, estava o mau tempo, tinha tido né? ter que voltar, ter que ir para o aeroporto próximo, pegar um ônibus para o destino, porque o aeroporto de destino estava fechado. O que é isso? Isso é um ajuste de rota, né, daquele avião, porque houve uma intercorrência na rota principal. Então,
Vamos detalhar um pouco isso aí para o mundo dos negócios, trazendo aí para a realidade da pequena e da média empresa. Isso é muito legal da gente conversar, assim, porque muitas vezes, né, o que as empresas não percebem é que o planejamento só existe por uma razão, para ser mudado. Se você Isso. não mudar o planejamento, ele está errado. Né? Ninguém, principalmente hoje, ninguém faz um planejamento e segue aqueles passos, né, fielmente, porque as mudanças no cenário, né, todo o contexto, ele muda com muita rapidez e aí precisa fazer esses ajustes, né, esse ajuste de rota. Qual é a grande dificuldade aí, ao mesmo tempo, né, que a pequena empresa ela tem essa facilidade, vamos dizer assim, né, de ser mais ágil, de poder ter esses níveis hierárquicos mais próximos e, com isso, ter uma comunicação interna melhor, acontece um outro fenômeno que também impacta de forma negativa nesse processo de aprendizagem. Quando eu faço o acompanhamento de algumas empresas, né, que estruturam a sua estratégia e aí a empresa ela se permite ter esse monitoramento através de indicadores, muitas vezes eu vou para uma reunião e aí a gente vai avaliar, né, os indicadores e tal coisa. Isso foi feito? Ah, não foi feito. Por que não foi feito? Ah, porque estava apagando incêndio lá, porque, né, fulaninho estava envolvido no operacional. E aí, quando você se deixa absorver pelo operacional, acabou a estratégia. Uhum. Porque a sobrevivência acaba sendo muito mais importante. Sim. E aí você precisa sobreviver, aí você foca, né, em pagar os boletos daquele mês. Isso. E as coisas daqui a 2, 3 meses já não são mais tão importantes assim. Então, muitas vezes se abandona todo o processo que você elaborou em termos de estratégia, e aí vai para o operacional, isso fica esquecido. Quando você volta para retomar o processo estratégico, já está O obsoleto. time já é outro. Acabou. Já perdeu aquela janela de... O que seria uma janela de oportunidade, passou. Já não é mais, porque é aquela história, se eu não aproveitar a oportunidade naquele momento, alguém está lá aproveitando, Sim. alguém vai passar na minha frente. Sim. Então, ao mesmo tempo que isso que você destaca que é um negócio muito importante da flexibilidade da pequena empresa, Essa flexibilidade pode ser uma armadilha. pode ser uma grande armadilha. Né? Porque eu sou ágil, então eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que o foco é tão importante. Né? Por isso que eu preciso definir, e aí voltando lá para a nossa matriz de oportunidade, eu não posso querer oferecer coisas que eu já faço para o mesmo público, para outro público, oferecer outros produtos, serviços. Quer dizer, antes de eu pensar nessa expansão, eu preciso olhar para a minha operação, é aquela história de arrumar a casa, e perceber até onde eu posso ir nesse processo, para não ficar no meio do caminho. Então, contemplar, eu acho que esse olhar, e por isso que eu gosto tanto da metáfora do avião, a visão de sobrevoo, né, do aeroplanos, enxergar o negócio de cima é justamente perceber quais são as peças que eu tenho disponíveis e como é que essas peças vão se encaixar. Quer dizer, se eu vou partir para um novo mercado, será que eu tenho estrutura operacional para isso? Uma ferramenta que a gente utiliza, que é o nosso Canvas da Transformação, né, que é um quadro de modelos de negócio, ele olha para a parte operacional e a ideia é exatamente essa. Com a estrutura que eu tenho, porque muitas vezes a empresa tem uma estrutura que está ociosa. Com essa estrutura que eu tenho, eu consigo maximizar resultado, e aí a gente vai para o lado financeiro. Sim. De dizer o seguinte, eu hoje, com a estrutura nesse foco atual, eu consigo gerar um resultado X. Aproveitando melhor essa estrutura, explorando uma determinada oportunidade, mantendo foco nisso, eu consigo potencializar esse resultado, otimizar o aproveitamento dessa estrutura e gerar um resultado X mais Y. Então, quando a gente fala, aí voltando para a questão do marketing, né, onde é que o marketing entra nesse processo? Eu tenho que enxergar marketing como investimento. Sim. Eu não posso dizer assim, eu vou gastar, sei lá, 2, 3, 4 mil reais por mês em anúncio, em seja lá o que for, em post, né? Mas eu não tenho como mensurar o impacto disso para o meu negócio.
E às vezes, essa tarefa acaba sendo delegada para a agência, Sim. enquanto isso é uma atividade extremamente estratégica e importante que cabe à empresa, né, cabe a quem está, aos dirigentes da empresa, quem está nessa esfera mais estratégica, compreender se eu estou direcionando recurso para uma estratégia de marketing, aonde isso vai impactar dentro dos meus resultados. Uhum. Porque como é que eu vou querer que a agência, né, faça esse trabalho de monitoramento dos indicadores se a agência não tem nem acesso ao meu sistema de indicadores, de financeiro, enfim, não é possível um negócio desse. Então, eu vejo isso. Eu acho que o marketing, né, pensando de uma forma estratégica, ele tem que estar inserido no contexto de negócio. Na estratégia global do negócio. Então, tem estratégia global e tem a estratégia de marketing que ela faz parte da estratégia global, mas ela não é o todo, porque a estratégia global olha para recursos, olha para pessoas, olha para finanças, que o marketing precisa entender em que momento isso está, mas não vai gerir isso. Exatamente. E é uma das coisas que é muito demandada, né, pelo que eu vejo, que eu tenho, não só tenho essa interação boa aí com você, com a Grid, mas tenho acesso através de outros projetos com outras agências, e eu vejo que isso é um problema recorrente. Sim. Essa necessidade que existe de crescimento, de entender que o crescimento ele pode ser potencializado por uma agência, por uma estratégia bacana de marketing, mas que isso tem que partir de decisões internas da própria empresa. Então, às vezes, eles dizem assim, ok, eu quero atingir tal público. Por que você quer atingir esse público? Por que você quer levar essa solução, essa proposta de valor para esse nicho de mercado específico? Então, aonde isso vai te levar? Aonde isso vai impactar no teu resultado? O marketing sozinho ele não tem condição de responder isso. Muitas vezes o marketing ele termina abraçando outras áreas da empresa, porque como ele está muito na ponta da operação e precisa gerar o resultado, ele termina ele vai abrindo os tentáculos por outras áreas da empresa para poder entender, trazer essa informação, compor essa estratégia de marketing para poder trazer esse resultado, para poder trabalhar nesse resultado. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é a questão dos indicadores, dos números, né? E a pequena e média empresa, ela peca tradicionalmente, ela peca bastante nessa questão da gestão dos seus indicadores. Essa semana, por exemplo, eu atendi em consultoria uma empresária e ela tinha um investimento X na área de marketing, com diversos prestadores de serviço, uma operação bem descentralizada, digamos assim. E quando a gente foi para a ponta do lápis, eu disse, tá, vamos fazer uma conta bem rapidinha aqui. Então, quando a gente foi fazer a conta, o retorno, o ROI, o retorno do investimento dela, estava sendo de menos de 1/3 do investimento. Porque ela não tinha esse controle, ela não tinha o controle, ela não tinha o acompanhamento dos dados, né, ela não media essas informações. O quanto a medição ela é importante para o sucesso da estratégia? Nossa, totalmente, né, importante. Hoje eu fazia, né, uma reunião com um grupo de empreendedoras lá de São Paulo, e aí explicando, né, uma das perguntas que surgiu foi exatamente assim, quanto eu devo investir no marketing, como é que eu sei que esse investimento está correto? Então, para explicar isso, eu criei um demonstrativo de resultado bem simples, básico, dizendo, olha, você tem aqui um valor X de faturamento, esse valor, você tem que abater todas as suas despesas, custos, variáveis, fixos, etc., e vai te gerar um resultado. Uhum. E aí a gente fez uma simulação. O exemplo que eu estava utilizando lá era de um estúdio de Pilates. Você tem lá 10 alunos no seu curso de Pilates. Um ticket médio aí de R$500. Então, você tem lá R$5.000 de receita. Dessa receita, você abate lá todas as despesas e você tem um resultado
digamos lá, que está praticamente lá no ponto de equilíbrio, tem um resultado lá de R$ 100. Ok. Se você fizer uma campanha de marketing para trazer mais 5 alunos, 10 alunos, esse impacto, né, que tem esses alunos vão gerar mais, vamos dizer que você está investindo R$ 2.000 por mês e ele vai gerar mais R$ 2.000 de receita. Essa conta não fecha. Não fecha. Porque desses R$ 2.000 de receita, eu vou ter que pagar todo o custo desses clientes a mais. E no final você teve prejuízo. E muitas vezes ele não compensa. Tá? Então, isso é um indicador, é um dos indicadores que é importante. Você falou do ROI, né, que é o retorno do investimento, porque se eu falo em investimento, eu preciso ter retorno. Os indicadores financeiros, tá? Eles são extremamente importantes, mas eu acho que uma das coisas bacanas assim, para quem está nos assistindo aí pensar, é que tem outros indicadores, né, de mercado, indicadores de processo, indicadores de satisfação interna, externa, que eles precisam ser contemplados. Eu tenho um cliente, já é meu cliente, aí agora esse ano está fazendo 20 anos que ele é meu cliente. É o cliente mais antigo que eu tenho. Mas já virou família. Mas é uma corporação grande, é uma operação, né, bastante robusta, e a gente trabalha a parte de indicadores, né, especificamente, de forma balanceada. A filosofia do chamado Balance Scorecard, né, que são os indicadores balanceados, em que eu tenho uma coisa é o resultado gerado por essa operação, mas esse resultado, né, existe uma meta de geração de resultado. Para quê? Para que ela possa reinvestir, é uma organização sem fins lucrativos, mas ela reinveste o resultado na melhoria da própria operação. Ok, mas esse resultado ele não pode ser gerado a qualquer custo. Então, a gente tem um outro indicador, por exemplo, que é o índice de satisfação do cliente interno, dos colaboradores. Porque não adianta, por exemplo, eu ter um resultado fantástico, existe uma meta, inclusive, do impacto da folha de pagamento nesses resultados, não pode ultrapassar a média, lá é 45%, né, para esse caso. Então, não adianta eu vou reduzir a folha, vou maximizar o resultado, mas o meu funcionário está insatisfeito. Porque se ele está insatisfeito, isso vai refletir lá no serviço que ele está prestando para o cliente, na qualidade. Então, eu preciso olhar para todo o processo. Né? E aí a importância de ter esse mapa de indicadores para ver a ação que eu faço de marketing, ela tem que me traduzir em resultados financeiros, massa, mas ela tem que me traduzir, eu tenho que olhar para a perpetuidade do negócio. Então, se eu estiver sacrificando o meu relacionamento com o cliente, se eu estiver sacrificando a minha equipe de alguma forma, provavelmente isso pode estar gerando um resultado financeiro positivo naquele momento, mas ele não vai ser sustentável no longo prazo. Né? E aí, quando fala longo prazo, é aquele que a gente estava falando aqui, 1 ano, de repente, eu já estou comprometendo. Ele já vai estar tendo dor de cabeças. Existe, quando a gente trabalha numa estratégia de marketing, existe as estratégias voltadas para a performance, e é isso que esses exemplos que a gente estava falando até agora. Então, se eu invisto X, eu tenho qual ROI, eu tenho que ter, né, X mais Y, que é a minha expectativa de receita com aquele investimento. Mas a gente também tem as estratégias voltadas para branding, né? Para posicionamento de marca, fortalecimento de marca, né? Percepção de valor de marca, que é um pouco isso desse exemplo que você trouxe agora, dessa entidade sem fins lucrativos, que ele não tem como objetivo final o lucro em si, mas ele olha muito para os seus processos internos também, porque ele tem essa questão da percepção de valor de marca, tanto para fora, para o cliente que é atendido, quanto para a sua equipe. Quando a gente trabalha nessas estratégias que tem essa questão do branding, que ela é mais difícil de ser medida, não é impossível, mas ela é um pouco mais difícil de ser medida. Qual é a dificuldade de mensurar essas estratégias? Como a gente pode medir essas estratégias? Como é que... Tem um balanço? Quanto de performance, quanto de branding?
Tô levantando a bola para a gente discutir depois. Boa, e essa aí com certeza você é muito mais especialista que eu nessa área para falar desse aspecto, mas eu acho que é importante, assim, a primeira coisa, eu não sei se todo mundo, né, que está nos assistindo entende essa questão do que é o branding, né, a importância disso para a empresa. Então, é importante perceber, né, qual é o impacto desse branding para a empresa, para o seu posicionamento, para aquilo que ela visualiza em termos de futuro, e essa conexão tanto com o propósito quanto a visão de futuro, né? Muitas vezes a gente trabalha estrategicamente, qual a sua visão para 10 anos, para 20 anos, mesmo que seja um horizonte bastante distante, os empreendedores geralmente enxergam, eu quero ser uma empresa, referência em tal área, quero ser reconhecido de tal forma. Então, eu vejo o branding trabalhando muito em função de atingir essa visão de futuro, de que o fortalecimento da marca, o fortalecimento da identidade da empresa diante da sociedade, né, que hoje a gente vê todo esse movimento aí de ESG, de você estar olhando para a governança, mas também avaliando as questões do impacto social, ambiental. Então, hoje o branding ele se tornou muito complexo, porque, primeiro, e aí corroborando, né, com a tua avaliação, de que nem sempre é fácil de medir isso, porque isso é uma questão de percepção. E aí eu preciso entender assim, como o mercado me vê, como o mercado me enxerga. Nessa entidade, né, que eu comentei há pouco, existe um outro indicador, que é um indicador não de performance, mas de tendência, que é o número, o impacto favorável na mídia espontânea. Então, a gente mede o número de vezes que essa empresa é citada na mídia e quanto dessas notícias, qual é o percentual dessas notícias que tem Que é positivo. Que é positivo, né? Que tem uma menção positiva. E isso dá né, existe meta para isso, porque se eu falo espontaneamente da empresa, e se nessa fala espontânea eu cito fatores positivos, é sinal que o meu branding ele está sendo bem feito, que eu estou conseguindo impactar positivamente a imagem que eu quero gerar, né, para a sociedade, isso está surtindo efeito. Quando só se fala, né, quando eu atrelo essa imagem a coisas ruins, a coisas negativas, a falas negativas, e aí aquele sinalizador que é preciso rever, porque muitas vezes você está fazendo um grande esforço, aí eu volto para aquela questão de valor gerado, valor percebido. Percebido isso. A percepção do mercado ela não está batendo muitas vezes com o meu esforço de fazer com que a imagem da minha empresa tenha um impacto positivo, né, gere aí uma percepção positiva. E a gente tem vários exemplos hoje de bandeiras, né, que são levantadas. Eu não compro de tal empresa porque ela explora trabalho infantil, porque ela faz testes em animais. Faz testes de animais, agride a natureza, o meio ambiente. Então, a gente sabe que isso é fruto desse marketing. Sim, né? Sim. E eu acho que tem uma conscientização muito grande, né, do consumidor. Acho que a internet é a grande culpada disso. Então, a informação ela está muito mais acessível. Meu filho de 10 anos, ele já veio me fazer perguntas sobre a guerra da Ucrânia e coisas desse tipo. Então, mãe, é muito longe, como é que fica? Isso chega aqui, eu vi que um país invadiu o outro. Tem 10 anos, não é matéria da escola, né? Então, então, a informação ela está na palma da mão de todo mundo. E com essa ampliação, né, essa democratização da informação, digamos assim, as pessoas elas estão muito mais críticas e criteriosas. E as novas gerações muito mais preocupadas com o impacto. Afinal de contas, né, que calor é esse que a gente está vivendo? Que calor é esse e quais serão as consequências aí nos próximos tempos? E aí, quando você pega isso associado a uma força de mídia, né, associado a todo esse trabalho voltado, ora para conscientização, ora para mobilização mesmo das pessoas em relação a isso, aí você tem esses movimentos nesse sentido.
E aí marcas surfando muito bem nessas ondas, digamos assim, de ESG, de consciência ambiental, de consciência social e tudo mais. Outras meio patinando um pouco, porque assim, voltando um pouquinho para o que você falou lá no comecinho da nossa conversa, se eu não tenho a minha casa arrumada para implementar essa estratégia, e aí é o ponto de convergência de tudo, né? Então, se eu não tenho minha casa arrumada para isso, isso vai ficar só no discurso. Isso. E quando isso fica só no discurso, o consumidor percebe. E aí é o anti-marketing. Né? É a pior coisa que uma empresa pode fazer. É ela falar uma coisa que ela não faz, que não é realidade na prática, entendeu? Então, assim, para implantar uma estratégia de sucesso, para implantar uma estratégia sólida, a primeira coisa é faça o dever de casa. Não venda aquilo que você não é, não venda aquilo que você não faz, porque isso volta e volta rápido. Em tempos de internet, né, a internet não perdoa, né? E para você viralizar da pior maneira possível é rápido e é terrível, né? Porque é um estrago que é até difícil de medir, né? O tamanho que esse estrago pode causar no branding. Verdade. E aí não tem difícil reverter difícil reverter, né? Teve grandes empresas aí tendo que mudar de nome, porque a coisa colou tanto determinadas situações negativas que as empresas tiveram que assim, vamos inventar outro nome, outra marca, porque essa daqui morreu. Para esse mercado aqui a gente não faz mais nada. E aí a contra é o anti-marketing, é o tudo que pode dar de mais errado, né? É esforço desperdiçado, né? Esforço desperdiçado. E tudo isso com base numa estratégia ruim, com base numa casa que não foi bem arrumada, com base num desalinhamento com o seu time, né? Com a sua proposta de valor e com aquilo que você tem capacidade de entregar, amarrando aqui todos os pontos que a gente conversou. Construindo a minha estratégia, vamos lá. Eu sou uma média empresa, quero construir uma estratégia de marketing, estou com minha casa arrumada, estou com foco, né? Estou focado, medi meu time, sei que eu posso ir, sei que dá para ir, sei que eu consigo implantar aqui uma estratégia para lançar um novo produto ou avançar com o produto que eu já tenho para um novo mercado. Quais os próximos passos? Boa. Eu acho que a grande questão aí é a empresa entender aquilo que funciona para ela. Né? Porque eu vou te ser bem sincero, Simone, eu vejo muita coisa nas redes, tipo fórmula mágica, né? Use essa receita e você vai ter esse resultado. Isso está mais do que provado que não funciona. Não é porque funcionou para um que vai funcionar para a grande maioria. Então, a empresa ela precisa entender assim, dentro da jornada do seu cliente, daquele que ela elegeu como cliente ideal. Porque assim, ninguém faz uma estratégia para buscar qualquer cliente. Até faz, eu vejo às vezes isso acontecer, mas não é o indicado, né? Assim, eu quero cliente. Você quer que tipo de cliente? Né? É aquele cliente que entende a tua proposta de valor, é aquele cliente que valoriza o que você está oferecendo. Então, esse é que eu vou buscar. Beleza. Quando eu entendo a jornada desse cliente, né? Quando eu sei como ele toma consciência do problema que ele tem, né? Como ele avalia as alternativas no mercado e como ele faz as escolhas, eu começo a perceber aonde eu vou me inserir nesse processo. Eu gosto muito de trazer essa reflexão do mapeamento da jornada, porque eu acho que aí a empresa enxerga onde é que estão as oportunidades, aonde ela realmente pode se diferenciar. Porque assim, as pessoas, elas, de uma forma ou de outra, elas estão tendo as suas necessidades atendidas. Uhum. Então, se eu mapeio, né, a maneira como isso está acontecendo, o processo todo, eu começo a perceber aquilo que realmente eu posso fazer diferente. E
eu acho que para as pequenas empresas, principalmente, que têm poucos recursos, que têm pouco tempo disponível, que não pode estar tirando para tudo que é lado, né, eu acho que esse é o X da questão. O próximo passo ele tem que ser um passo muito assertivo, muito objetivo, mas com base em informações. Então, não com base na fórmula mágica que se viu por aí. Eu vejo, por exemplo, empresas aplicando fórmulas que são fórmulas, vamos dizer assim, de sucesso, fórmulas bem-sucedidas em negócios B2C para um negócio B2B. B2B. E é uma dinâmica completamente diferente. Né? Se você vai atender uma empresa, você não pode tratar aquele marketing, aquela estratégia da mesma forma que você trata a empresa que atende, que vai atender o consumidor final. Porque são processos diferentes, são complexidades diferentes. Então, O tempo de tomada de decisão é diferente, os canais de comunicação são são diferentes. diferentes. Exatamente. Muda tudo, muda tudo. E é por isso que eu assim, alerto muito, né, para essas receitas mirabolantes que aparecem no mercado. Essas receitas de bolo. A receita de bolo, porque assim, vamos combinar, né? Quem está nos assistindo aí sabe que tudo o que vocês querem, né? Tudo que o empreendedor quer é aplicar ali, eu vou aplicar aquilo ali e vai dar o resultado. Sim. Né? É aquela fórmula mágica. Tanto você já deve ter ouvido, eu já tentei tudo, Simone. Você é minha última alternativa para isso dar certo, estou confiando em você, né? Coisa desse tipo. Acho que aparece muito, né? Nossa, que já chegou de empresário aqui dizendo, não, tem uma cliente nossa que ela disse, nossa, eu já tive agência grande, eu já tive agência pequena, eu já tive freelance, eu já tive de tudo, mas ninguém nunca me apresentou um plano estratégico antes de começar. Que é o ponto principal, né? Oi? Como assim? E foi bem interessante. Então, chega muita frustração, né? Então, chega muito empresário chateado, frustrado de ter passado por ações que não deram certo e com muita promessa, né? Com geração a expectativa muito elevada, jogando a expectativa lá para cima e uma baixa entrega. E a gente tem sempre cuidado de dizer que eu não te prometo nada. Eu te prometo que primeiro eu vou arrumar tua casa. Eu te prometo que primeiro a gente vai construir uma estratégia. Eu te prometo que a gente vai implantar essa estratégia e que a gente vai melhorar todos os pontos, reavaliar e melhorar todos os pontos dessa estratégia mês a mês até que o resultado chegue. É isso que eu te prometo. Isso eu te garanto. Tá? Perfeito. Agora que eu vou usar uma fórmula mágica que eu vou tirar um coelho da cartola e com a minha varinha com a minha varinha de bruxaria eu vou conseguir fazer o caldeirão mágico. Não tem. É por isso que eu acho assim extremamente importante, né, o que a gente está conversando aqui e assim dentro de um contexto empresarial, né, levar para as pessoas que estão assistindo esse tipo de informação para que os empreendedores eles se conscientizem que eles têm um papel importante nesse processo. Eu escuto muito, tudo que eu quero é o meu negócio rodando no piloto automático, né? E a primeira coisa que eu digo, sonho de todo mundo, né? Pois mas ninguém roda. Você não vê um avião rodando no piloto automático em momento de turbulência. Não. Na turbulência que o cara tem que pegar lá, o piloto tem que pegar o manche e mostrar toda a habilidade que ele tem. Então, quando a empresa está passando por um processo de crescimento, um momento de transição, um momento de mudança, ele precisa, né, o empresário, o empreendedor, ele precisa estar consciente de que ele tem responsabilidades que ele não pode delegar, nem para uma agência, nem para ninguém. Isso. E aí eu costumo dizer assim, não, sai do piloto automático, né, assume aí o manche, você pode até acionar esse piloto automático quando estiver voando em céu de brigadeiro. Enquanto isso não acontecer... Tá em velocidade de cruzeiro, tá em céu de brigadeiro, você dá uma relaxada. Aí beleza, aí dá tranquilo, né? Mas enquanto isso não acontece, precisa assumir, né, as rédeas do negócio, né, assumir o controle do negócio. E é por isso que eu dou tanta ênfase para a coisa da cabine de comando, que parte da definição do propósito e dentro desse propósito, né, o propósito empresarial,
levar para as empresas, levar para a sua equipe qual é a essência disso, porque às vezes eu vejo assim, essa reclamação de que as pessoas não se engajam, nem o cliente se engaja, né? Você tem clareza, você está comunicando isso com clareza. Para comunicar com clareza, você tem que ter clareza disso. Sim. E tem que ser uma coisa inspiradora. Às vezes é aquele propósito ou missão definida de uma forma muito técnica, né, para responder aí uma demanda de mercado, mas aquilo não toca no coração das pessoas. É o que a gente estava falando. As pessoas hoje elas estão mais críticas. Muitas vezes, eu ouvi várias vezes assim, dizerem que o cliente, para que ele consulta, né, os depoimentos no site antes de tomar a decisão. Hoje o cliente está tão crítico que ele olha para aqueles depoimentos e ele quer saber quem é aquela pessoa que está dando aquele depoimento. Porque ele diz assim, rapaz, será que essa pessoa me representa? Porque eu não vou simplesmente optar, né? Porque todo mundo está falando bem de tal empresa, eu não vou optar por seguir essa empresa, por tomar a decisão de compra, se eu não sei quem é a pessoa que está por trás. Então, esse é um nível, né, de crítica, né, de pensamento crítico do cliente hoje, e eu acho que se as empresas não acordarem, né, para a necessidade que elas precisam fazer diferentes, que elas precisam pensar diferente para que elas possam fazer a diferença no mercado, a empresa hoje ela não tem um futuro pela frente. Né? Ela vai esbarrar ali nos primeiros obstáculos, primeiros concorrentes que ela encontrar na esquina, ela vai ficar. E concorrente hoje em dia não falta, né? Pois é. Se a gente for para pensando aí numa concorrência direta, você tem concorrentes inúmeros. Se você pensar numa concorrência indireta, digamos assim, né, eu gosto sempre quando eu vou falar com o empresário do mercado B2C, que vende para o consumidor final, que vende a empresa que vende para o cliente final, eu gosto sempre de dizer quem é o seu concorrente. Ele faz, não, meu concorrente é a loja fulano de tal, marca tal. Eu disse, não, o seu concorrente é aquele que leva o dinheiro do cliente antes de você. Esse é o seu concorrente. Então, se você vende roupa e o cliente quer trocar de celular e trocou de celular e por conta disso ele não pode comprar roupa, a loja de celular ela também é teu concorrente. Então, muito do empresário do varejo ele não tem essa consciência de que ele tem que trabalhar a sua estratégia de marketing de forma que ele seja prioridade no desejo de consumo do cliente. Ele tem que ser prioridade ali na cabeça do cliente, porque senão ele passa a ser, digamos, preterido pela primeira promoção, pela primeira liquidação que surgir, né, no mercado. Quando a gente fala de B2B, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de necessidades corporativas que não são tão afetadas dessa forma, mas que tem aí um bombardeio gigantesco de empresas do Brasil e do mundo. Né? Então, quem pode concorrer com você? Qualquer pessoa que atenda a necessidade daquela empresa. Então, está atendendo a necessidade, está concorrendo com você. Então, preste atenção, analisa isso, olha para os teus processos, arruma a tua casa, amarra a tua estratégia, constrói a tua estratégia, avalia teus dados, se essa estratégia está trazendo retorno. E agora, a nossa plaquinha de tempo já subiu. Passou rápido. E vamos para as considerações finais. Vitor, eu quero que você deixe uma mensagem aí para o empresário, para o empreendedor, né, que está aí querendo desenhar a sua estratégia, querendo crescer o seu negócio, querendo trabalhar a inovação, o marketing dentro do seu negócio. Queria que você deixasse uma mensagem aí para esse empreendedor, para ele poder enxergar mais longe, afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Boa. Eu acho que o que eu posso deixar de mensagem final, basicamente, é que você que é empreendedor, né, você que tem um negócio que deseja crescimento para esse negócio, entender assim que você não pode atacar todas as frentes, né? Você não pode atirar para todos os lados. Precisa ter foco, precisa ter direcionamento e principalmente entender que se você não tiver um diferencial que seja percebido pelo mercado, você não tem um diferencial.
Isso é muito importante, porque muitas vezes existe um discurso, né, de que a minha empresa, meu produto tem qualidade, a minha empresa ela é diferenciada, mas quando você vai ver, ela faz exatamente o que todas as empresas fazem da perspectiva do cliente. Né? Então, eu gosto muito da frase, né, uma frase aí do Robert Kiyosaki, que escreveu vários livros, dentre eles tem um livro que eu acho muito bacana, né? Chama Empreendedor Rico, não é uma coisa nova, mas tem muito, né, muito conteúdo bacana. E ele tem uma citação que ele diz assim: se você não é o primeiro do seu nicho de mercado, crie um nicho para ser o primeiro. Para ser o primeiro, Então, muito bom. Fica a dica. Bacana. Gente, esse foi o episódio 003 do Telescópio, o videocast, podcast para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. Eu agradeço demais aqui a presença do meu amigo Vitor Hugo, nesse papo delicioso sobre estratégia. E se você curtiu, se esse episódio foi bacana para você, compartilha com algum empreendedor que queira entender mais de marketing, que queira saber mais sobre estratégia, para ele escutar esse papo legal, bacana, que vai ajudar empresas a se desenvolverem e chegar mais longe. Obrigada, valeu!